Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, amigos do programa Sensibilidade. Gratidão. Estamos juntos mais uma vez. E no programa de hoje a gente vai falar do projeto Acolher Perdas e Luto. É uma organização sem fins lucrativos, realizado aí por um grupo de amigos voluntários que se uniram para acolher ao próximo que está vivenciando a dor da perda e do luto. O projeto tem acolhido muitas e muitas pessoas no Brasil, nos Estados Unidos e outros países, seguindo as bases da caridade, solidariedade e fraternidade universal, escutando com respeito e carinho a todos que passam, né? Que possam aí lidar com a sua dor com mais serenidade e paz. E esse vai ser o tema, acolhimento, que Rosana Rosa vai conversar com a gente. Rosana, que bom que estamos juntos mais uma vez. Rosana Rosa. Que gostoso a gente poder estar aqui junto, Damião. Obrigada pelo convite. Muito bom a gente poder falar hoje desse tema, um tema tão importante que faz parte do nosso trabalho, do Projeto Acolher Perdas e Luto, o acolhimento. Então, nós acolhemos as pessoas que estão vivenciando a partida do seu ente querido através de grupos do Telegram, e a pessoa entra com muita facilidade no nosso projeto para ser acolhido ou para ser um acolhedor. Então, basta você entrar no nosso website, www.projetoacolherperdasiluto.com.br. E dentro desse trabalho, nós realizamos o acolhimento e também realizamos o treinamento ao acolhedor, porque muitas pessoas entram desejosas de aprimorar o seu acolhimento. Então, é sobre isso que eu gostaria de contar hoje para vocês. Porque quando a gente fala de acolhimento, a gente não está se referindo apenas a um trabalho voluntário que a gente possa fazer. Sim, claro, todas as vezes que a gente se envolve em um trabalho voluntário, que a gente pode acolher pessoas, a gente está realizando isso. Mas quando você acolhe um familiar, um amigo que está passando por uma situação desafiante, qualquer circunstância que você faz uma entrega ao outro, a gente pode chamar isso de acolhimento, né? Você está acolhendo o outro. E daí surge essa importância, né, que o projeto dá, trazendo assim em detalhes esse olhar para o que representa o acolhimento. Quando as pessoas entram nos nossos grupos, muitas vezes elas trazem dores ligadas à dificuldade que muitas pessoas têm de acolher. Então, muitas vezes, existe uma perspectiva de tempo, né? Tipo, mas você ainda está chorando, mas já fazem 6 meses. Você tem que superar, você tem que deixar que isso fique para trás. A vida continua, bola para frente, e às vezes a pessoa está ali completamente, né, sem saber para que rumo vai, e nós estamos muitas vezes numa possibilidade de acolhimento, mas exigente, esperando que o outro já tenha tido a atitude que a gente acha que deveria ser boa. Então, é muito importante que a gente consiga meditar sobre como acolhemos, para justamente a gente se desapegar de certos costumes, né, que existem. Muitas pessoas que a partida ela é neonatal ou gestacional, elas dizem isso, que as pessoas se referem a elas, dizendo, mas você pode ter outro filho, né? Ainda não tinha nascido. Então, dizendo coisas que vão, muitas vezes, dificultar com que a pessoa se sinta melhor, que aquele diálogo se torne algo que gere alívio para a pessoa. E, muitas vezes, aquele diálogo agrava o sentimento que a pessoa tem. Ou, de uma outra forma também, que muitas vezes acontece, a pessoa chegar já dizendo o que ela deve. Então, olha, eu acho que você deve fazer isso, acho que você deve fazer aquilo, você deve ir para tal lado. Então, a pessoa já falando o que ela deve fazer. Então, ela, ao invés de criar uma escuta e buscar compreender o que a outra pessoa passa, já ditando a receita de bolo daquilo que a pessoa deva fazer. Então, isso também, às vezes, é muito comum
que as pessoas esperem que o outro reaja e a gente dando ali para o outro. O que também é muito comum, às vezes, é a gente observar a pessoa naquele estado doloroso e a gente querer salvar essa pessoa dessa dor, né? Então, a gente começa a dizer a ela, olha, você tem que fazer tal coisa, porque eu fiz, né? Porque fulano fez, né? Isso dá certo. Então, muitas vezes, a gente tem que compreender que o ritmo do outro é diferente. E quando a gente busca salvar essa pessoa, normalmente, qual a mensagem subliminar que a gente está enviando para ela? A gente está dizendo para ela que ela não tem competência de resolver aquilo sozinha, que ela precisa que eu diga para ela o que ela deve fazer para que ela se sinta com capacidade de resolver. Então, é muito importante que a gente se preocupe com que mensagem nós queremos enviar para uma pessoa que está passando por um desafio na vida, que pode ser do luto, que pode ser de um desemprego, que pode ser de uma doença, né? Que pode ser uma situação com um filho, algo que a pessoa possa estar passando. Então, é muito importante que a gente desenvolva algumas áreas com o passar do tempo. Assim, o passar do tempo eu quero dizer porque muitas vezes a gente não consegue fazer isso de primeira, né? A gente vai precisar treinar para isso. Então, isso é outra coisa que também é muito interessante que a gente observe. Porque muitas vezes as pessoas acreditam que para você ser um acolhedor, você tem que estar pronto. Eu diria, não, para você se tornar um melhor acolhedor, você precisa treinar. E o treino é justamente essa prática que vai fazendo você perceber, puxa, isso aqui deu essa situação, ou isso aqui foi muito bom. E você ir vendo de pessoa a pessoa. Então, eu acho que é muito importante a gente observar isso. Primeiro, que a gente está ali no acolhimento para uma escuta. Então, escuta é o primeiro ponto importante do acolhimento. Se você não fizer uma boa escuta, você não consegue nem perceber qual é realmente a queixa, o que o outro realmente está sentindo. Se a gente padronizar que todo mundo no luto sente tal coisa, quando a pessoa começa a conversar, você já tem uma receita ali de bolo para essa pessoa. Quando você escuta e busca entender o tempo da pessoa, como a pessoa se encontra, quais são os pensamentos que ela tem sobre aquele tema, de que forma ela vê esse tema, né? No sentido de como ela foi criada, da sociedade que ela cresceu, que tipo de influência o externo teve sobre ela à medida que ela vai contando para você. Então, esse primeiro ponto é uma escuta, para que ela possa sentir que ela não está sozinha. Porque a escuta, ela promove isso. Muitas vezes, achamos que temos que dar a solução, mas a escuta não é oferecer a solução para o outro, porque às vezes nós nem temos condição de oferecer uma solução para o outro, porque não temos essa solução. Mas a escuta, ela dá a percepção para o outro de que ele está sendo cuidado. Alguém parou a vida para ouvi-lo. Alguém parou para se importar com o que ele está passando. Então, essa sensação de cuidado, ele gera muito acolhimento. Essa sensação de você se importa comigo, você se importa com a minha história, você se importa com quem eu sou, você se importa com o que eu estou passando, né? Então, eu diria, a escuta sempre é o ponto auge do acolhimento. Bom, depois da escuta, vamos dizer que você passe aí um período. Você pode introduzir algumas perguntas se você não entendeu certas coisas, né? Você pode perguntar o nome da pessoa que ela está se referindo, você pode perguntar o parentesco, você pode perguntar para ela como era a relação deles, algo que você demonstre que você tem interesse pela história, né? Porque a história é da pessoa, é o que ela está contando. Então, é importante que ela perceba que você está interessado em saber da história. E, às vezes, a gente entender um pouco mais do que ela passa também é importante, porque a hora que ela começa a contar para você, ela começa a entrar em contato com aqueles momentos bons, com aquelas circunstâncias, e ela começa a poder sentir um certo alívio. Nós chamamos isso, nosso primeiro tema,
é o choro reparador, aonde dentro do método de acolhimento Ato de Amor, que a gente realiza através do Telegram, nos acolhimentos, a gente sugere que ela conte para 2 pessoas aquilo que ela está passando. E esse choro não é um choro apenas de lágrimas, é um choro de você poder contar. Por quê? Porque a gente percebe que ao você poder colocar para fora, você se alivia, né? Você ameniza um pouco daquela sensação que às vezes está tão apertado aqui o peito, só de você contar. Quando você conta o que você está sentindo, você se ouve, você escuta você mesmo. E muitas vezes, acredito que deva ter acontecido com muitos de vocês, você capta aquilo que vem de dentro de você naquele momento que você se escuta falando sobre aquilo. Você fala, uau, é isso. Nossa, e muitas das suas intuições, elas podem emergir aí do seu inconsciente nesse momento e você achar até a sua resposta. Uau, é isso, esse é o caminho, isso é o que eu gostaria de fazer. Então, você está propiciando através da escuta que a pessoa também possa se escutar, né? Que eu acho que isso é fabuloso. Outra coisa que eu acho muito importante dentro do acolhimento é o não julgamento. Porque muitas vezes você já viveu uma experiência parecida com aquela pessoa, ou muitas vezes você tem uma opinião feita sobre aquela circunstância. E quando a pessoa começa a contar, você já interrompe e fala, não, eu sei. Não, é esse caminho, não é esse. Esse outro, não é esse. E muitas vezes, quando você não leva até o final, você começa a fazer julgamentos que eles podem não ter um conteúdo realmente natural dentro daquilo, e ser algo que é teu, que você julga, mas dentro da história daquela pessoa é diferente, a dinâmica dela familiar é diferente, a dinâmica de onde ela vive é diferente, como ela vive é diferente. Então, nós precisamos nos desnudar quando nós acolhemos desses julgamentos, dessas certezas que a gente tem dentro de nós. E começamos a perceber que, ao contrário, nós não temos certezas. Né? Se essa pessoa foi impactada porque ela é muito desconfiada, talvez ela duvide do seu acolhimento. Se essa pessoa foi abandonada, teve muitas dificuldades emocionais, ela pode não acreditar na sua sinceridade. Então, sempre a forma como o acolhimento vai se desenrolando tem muito a ver com o que nós, o acolhido e o acolhedor, temos como história dentro de nós, as nossas emoções, os nossos medos, aquilo que a gente vê, as desconfianças, né? Se nós formos traídos, a gente vai sempre desconfiar se realmente o outro está fazendo isso, se ele tem interesse, o que realmente ele quer. Então, aquilo que nos dói em nós, a gente sempre vai colocar na frente diante das situações da vida. Por isso que a escuta ela é importante, porque aí você se desnuda do julgamento, se desnuda de qualquer verdade que você acha que você tenha, e você passa a realmente fazer uma entrega para o outro. É que às vezes nem é o que o outro quer. Às vezes o outro quer um conselho, ele quer que se diga, e aí, o que eu faço? Esse é um outro passo do acolhimento que é mais complexo, eu acho até que a escuta. Porque na hora que ele diz o que eu faço, você também vai ter que pensar sobre isso, porque às vezes ele quer respostas, ele quer que você diga para onde você deve ir. E para você poder dizer para onde o outro deve ir, é muito complexo, porque às vezes você deu conta de fazer aquela trajetória pela estrutura emocional que você tem. Mas às vezes, aplicado no outro, naquele momento do outro, naquela maturidade do outro, não necessariamente ele dá conta de ter o mesmo resultado que você. E aí, quando isso não acontecer, depois dele seguir o que você disse, ele pode se sentir frustrado. Então, sempre é muito importante a gente não entregar uma ideia do que ele deve fazer. Você pode, nesse momento, contar a sua experiência. Olha, nesse caso, eu experimentei assim, né? Mas isso não quer dizer que você tenha que experimentar. Eu experimentei assim. E, para mim, aconteceu assim.
E aí, às vezes, o outro pode ter um leque de possibilidades que ele possa meditar sobre aquelas possibilidades, mas não necessariamente que ele tenha que escolhê-las. E muitas vezes no acolhimento, quem acolhe tem expectativas. Então a pessoa fala, mas eu fui lá, eu falei tudo que ele deve fazer, ele não fez nada do que eu falei e agora está me chamando outra vez. Então, para que ele quer que eu vá lá, se ele não faz nada do que eu falo? Porque a gente, muitas vezes, numa visão equivocada, a gente acha que o outro só está nos buscando para receber uma resposta. E quando o outro percebe que aquilo que você dividiu não é necessariamente a forma como ele dá conta de fazer, você se sente frustrado. Você fala, não, eu não vou falar tudo de novo, por que eu vou falar de novo? Então, é muito importante que você não tenha expectativas do que ele vai fazer com aquilo que você ofereceu, né? Ou o silêncio, ou a escuta, ou uma troca de experiência, ou um abraço, o que quer que você tenha oferecido, é muito importante que para você poder continuar fazendo esse trabalho, que você não tenha expectativa de gratidão, de aplauso, de que o outro vai dizer que você é maravilhoso, que o outro vai colocar você num pedestal. É muito importante que você saiba por que é que você está acolhendo. Então, esse porquê ele é muito importante, porque se você sabe que você está acolhendo, porque você também é um aprendiz na vida, você consegue perceber que naquele momento a pessoa precisa de você, você está servindo, porque servir também faz você crescer, porque quando você acolhe, você também aprende com a história do outro, a gente entra num estado muito mais humilde no acolhimento. Mas quando a gente tem a intenção de acolher, porque a gente quer dizer para o outro o que ele deve fazer, a gente se sente superior ao outro. Então, é muito importante que você se pergunte, você que está me assistindo, qual o motivo de você desejar acolher, né? Ou ser voluntário, que seja a palavra que você achar melhor. Eu gosto muito do acolher. E qual é o motivo de você estar buscando acolher aquela pessoa? Então, se desnude dessas expectativas de retorno, porque o retorno pode gerar muita frustração, como eu acabei de dizer. E você, depois de 1, 2, 3, 10, 50 acolhimentos, você se sente desestimulado de continuar, porque você vai, tá vendo? A pessoa não muda. A pessoa vai continuar fazendo a mesma coisa, e aí você para de fazer aquela escuta amorosa, porque o outro te dá uma resposta desagradável, desconfortável, ou outro é exigente, ou outro diz que você falou não tem nada a ver, e você se desestimula justamente pela expectativa. Então, não crie expectativas. Olhe para você como um aprendiz, como uma oportunidade que você está tendo de crescer escutando aquela pessoa. Até porque, às vezes, a gente tem muita dificuldade de se escutar. Eu não sei se já pode ter acontecido com você, mas a gente vive hoje num mundo onde a gente tem um oferecimento enorme de distrações. Se você pegar seu telefone, né? Só no telefone, ixi, aí a gente já tem o quê? No telefone a gente já tem o Facebook, já temos o Instagram, já temos o YouTube, a gente já tem o TikTok. Isso já entretém. Né? Fora os chats, né? Onde a pessoa nos escreve, fora os FaceTimes que a pessoa nos liga, nos chama na câmera. Então, nós temos um monte de distrações. Então, é muito importante que a gente entenda que nestas distrações a gente pode perder um pouquinho esse contato com nós mesmos, porque estamos sempre para fora, né? Trabalhando, resolvendo coisas, né? O que vai comprar para cozinhar, vai levar roupa no tintureiro, tem que pegar a criança na escola, nós estamos ali naqueles milhares de afazeres, enfrentar o trânsito, e nos momentos que a gente teria para ter um pouquinho de autoavaliação, de você se acolher, você cuidar bem de você, cuidar do seu corpo, às vezes caminhando, fazendo algo, se preocupar com uma alimentação mais que nutra mais seu corpo do que te dê prazer. Nessa hora, você usa o descanso, é justamente você ir para as redes sociais e, de repente, assistir coisas, etc., a vida das pessoas. Então, nesse momento, a gente vai perceber que a gente não consegue tirar 1 minuto para fazer um exercício, para fazer uma meditação, 1 minuto para você
fazer uma oração, se você gosta, né? 1 minuto para você agradecer pelo dia de hoje, que não foi bom, né? Eu levantei, aconteceu tanta coisa, né? Eu e meu esposo criamos o hábito de, antes de dormir, a gente se pergunta: como foi seu dia? O que teve de bom hoje no seu dia, né? Eu fiz isso, aconteceu isso, né? E o que foi que teve que você avaliou sobre você nesse dia? E aí a gente comenta um com o outro, né? Assim, uma coisinha rápida, né? Não é um discurso, mas naquele momento é um momento que a gente pode se olhar, um olhando para o outro e falar: é mesmo? Você sentiu isso, né? E a gente se ajuda também, além de se olhar. Mas não é uma escuta ali naquele momento, uma escuta com críticas, é uma abertura para que cada um possa dizer o que sente, para que a gente crie o hábito de se escutar, né? De ter esse tempo para nós mesmos. Então, eu acho que isso também é muito importante a gente preservar, porque se eu não me acolho, não tenho o hábito de cuidar bem de mim, eu não vou ter tanta facilidade de acolher e ter o hábito de cuidar bem do outro. Percebe que uma coisa leva a outra? Se eu cuido bem do outro, eu começo a criar o hábito também de cuidar de mim. Então, é dupla face, né? É um corredor de duas mãos, né? Porque eu aprendo acolhendo o outro olhar para mim, porque muitas vezes o outro conta uma história que tem muito a ver comigo. A história está muito ligada à minha própria realidade. Então, dentro da minha realidade, quando o outro conta com uma outra perspectiva, talvez com outro ponto de vista, outra maturidade, um outro ângulo, eu amplio. Puxa, não tinha olhado essa minha sombra. Isso era uma sombra até agora. E agora eu consigo enxergar essa sombra, minha sombra, através da fala do outro. Então, quando eu me olho como aprendiz, eu me disponibilizo a me implicar dentro daquela situação. E consigo observar que, às vezes, o outro vem esperando, ele se frustra porque ele espera a minha resposta. E eu consigo ficar ali bem, sabendo que eu não sou a portadora da resposta, porque eu não posso salvar aquela pessoa. Aí eu posso ser o quê? Aí vem um outro aspecto que eu acho muito importante do acolhimento. Eu posso ser uma ponte entre a pessoa e a capacidade da pessoa, e ajudar essa pessoa a ganhar percepção através dessa ponte, que eu chamo de ponte neutra, né? Neutra no sentido, não sou eu que tenho que determinar, é você que tem que determinar o que você vai fazer da sua vida. Mas eu estou aqui para te ajudar a fazer essa caminhada junto com você, para você não se sentir sozinho, para você se sentir apoiado, para você sentir o meu afeto. Mas é você que vai ter que resolver isso aqui dentro de você. Você vai ter que olhar no espelho e saber qual a escolha que você vai fazer. Ela não vai vir de mim, porque você não vai poder terceirizar a responsabilidade. Então, que ela venha de você, porque você vai ter que assumir a responsabilidade daquilo que você está escolhendo também. Então, quando a gente ajuda o outro a conectar com a capacitação dele, a gente também não gera dependência no outro. Porque se você sempre diz para o outro o que ele deve fazer, amanhã ele volta de novo. E de novo, e de novo. Não tem nada de errado você acolher, mas você não ajuda que ele aprenda a tomar decisões. Aí eu lembro sempre das relações com as crianças, né? Para mim fica muito claro isso. Nas relações com as crianças, o que a gente faz? A gente ajuda a segurar a colher, ensina, a criança segura e vai derramando, até que num certo momento ela cria, né, essa possibilidade de conseguir ter uma coordenação motora, de colocar o alimento e não derramar mais. E assim, para andar, assim, para engatinhar, assim, para qualquer coisa. A gente estimula, dá aquela seguradinha na bicicleta, mas depois o ser consegue fazer aquelas pedaladas com ele mesmo. Então, é muito importante que a gente ajude o outro a perceber a sua capacidade, que a gente esteja ali como um reforço, né, de confiança na capacidade dele. Porque em muitos momentos, quando nós estamos diante de uma circunstância que a gente se sente totalmente no escuro, um chama de fundo do poço, eu chamo de patinando no limbo, outros chamam de um túnel que não tem fim, né? Não enxergam a luz. Então, tem várias formas de dizer, mas nesse momento que a gente se vê tomado por aquela
impacto daquela dor, ou pela partida do ente querido, ou um divórcio, uma situação dolorosa, uma doença de um filho, você às vezes não enxerga uma saída. Então, muitas vezes, quando o outro chega e demonstra total confiança na sua capacidade de, às vezes é tudo que a gente precisa. A gente não precisa que o outro diga o que fazer, e sim que o outro acredite em nós no momento que nós não acreditamos mais em nós mesmos. Então, é muito importante a gente desenvolver para acolher essa credibilidade no outro. O outro não é uma pessoa específica, não para mim, né? Para mim, que sou psicóloga, para mim o outro é qualquer outro. Todos nós temos possibilidade de desenvolvermos habilidade em diversas coisas. Às vezes, para alguns, são disponibilidades mais fáceis por uma questão financeira, porque uma questão de os pais já introduzirem isso na infância. Para outros, vão ter que lutar mais, porque é mais distante, menos recursos, mas a possibilidade, nós não estamos falando aqui se ela vai ser mais desafiante ou menos, ela existe para todos. Todos nós, se nos empenharmos, nós podemos ir desenvolvendo, sem comparar um com o outro, mas podemos ir desenvolvendo habilidades. Então, para mim, o ponto de partida zero, já antes de começar o acolhimento, já sou eu acreditando na capacidade que aquela pessoa que eu não conheço e tem embrionária nela de se autodesenvolver. Então, a partir daí, a minha fala sempre vai ser acreditando na sua capacidade. E muitas vezes isso é tudo que a pessoa precisa, porque ela sabe que tem capacidade, mas naquele momento de dor, ela está paralisada, ela não tem condição de dar um passo. E ali, naquele momento, quando você segura na mão dela, para ela poder dar esse passo e sentir o quentinho da sua mão e a confiança que você tem nela, na capacidade dela, é tudo que ela precisa para conseguir dar esse passo. E, claro, todos os passos envolvem medos, envolvem dificuldades, envolvem esforço, envolve disciplina, que às vezes a pessoa vai precisar de desenvolver ao longo do período que ela está passando. Mas aí eu também olho da seguinte forma, né? Ao contrário de muitas vezes as pessoas olharem as dores como um processo de castigo, né? Muitas vezes as pessoas dizem o quê? Eu não mereço isso, por que isso está acontecendo comigo? Por que Deus deixou isso acontecer? O que eu fiz para merecer isso? Né? Existem essas perguntas. Então, ao contrário de achar que eu fiz alguma coisa para merecer passar por aquilo, eu diria, nós estamos aqui para vivermos possibilidades que vão nos desenvolver. Porque muitas vezes, diante de uma dor, de um câncer, você vê o valor da amizade. Quando o outro te ajuda, te ampara, te leva no médico, te dá banho, cuida de você, e você não tinha tempo para a amizade, você desperta para o valor da amizade. Ou então, quantas vezes o outro tem empatia com aquilo que você vive, né? E de alguma forma ela ajuda você a passar por aquilo, você começa a desenvolver também mais empatia pela dor das outras pessoas. Então, eu acho que você vai ter paciência, porque aquela medicação vai demorar um tempo, você vai precisar de todo dia dar um passinho para que o resultado lá na frente da cura possa vir a acontecer. Então, você pode desenvolver paciência. Então, eu diria, toda vez que a gente vive situações, nós ganhamos possibilidade de nos autodesenvolver. Isso é muito importante, a gente ganhar essa percepção, não numa apologia de que é gostoso ter dor, né? Isso é óbvio. A gente não está aqui trazendo essa possibilidade que é gostoso, mas numa realidade que, mediante a circunstância de desafio que a vida nos apresenta ali, que a gente está vivendo, que a gente passe da melhor forma possível. Então, eu acho que o acolhimento também é para ajudar, trazer para essa pessoa essa paz, para que ela possa passar com serenidade, com tranquilidade,
dentro daquele desespero que ela está vivendo, que aquilo possa ser transformado através de um acolhimento, de alguém que vai dando essa paz. E quando você chega, a pessoa se sente, estava esperando você chegar. Não porque você vai trazer minha solução, mas que passar junto com você é muito melhor. Passar com você vai me trazer muita calma, né? Quantas vezes nós já falamos isso para alguém? Quando a mãe chega, quando o pai chega, quando o esposo chega, que bom que você chegou. Estava tão solitário aqui no hospital até você chegar. Então, o outro, como acolhedor, ele muitas vezes, essa possibilidade de abrandar aquilo que o outro sente sem necessariamente solucionar. Então, são coisas que parecem pequenas, né? É até interessante porque nós oferecemos o treinamento ao acolhedor e a pessoa se inscreve, é totalmente gratuito o projeto, tanto o acolhimento como o treinamento, faz parte dos objetivos que o projeto Acolher Perdas e Luto tem, de incentivar o ser humano a servir o próximo, a acolher o próximo, a enxergar o próximo, a aprender a amar o próximo, né? Só que isso é um treino. Então, nós realizamos o treinamento para que a pessoa possa usar na vida ou possa vir acolher as pessoas dentro do projeto. Mas isso é feito de uma forma, não porque o projeto detém uma verdade como se deve acolher. Não, pois estamos aqui justamente trocando aquilo que eu estou trazendo. São experiências que nesses 5 anos nós fomos tendo, todos nós, acolhedores, somos acolhedores voluntários no projeto, e fomos desenvolvendo percepções do que agride o outro no acolhimento e o que realmente acolhe o outro, pelas próprias respostas que milhares de pessoas que já passaram pelo projeto foram nos oferecendo à medida que eles foram passando, né? São gritos internos que muitas vezes a gente aprende através dessa escuta do grito interno do outro. Então, é muito importante que a gente ganhe essa percepção. Outra coisa também que eu acho que é muito importante dentro do acolhimento é não só você perceber que essa autocapacitação ela é do outro, à medida que você é essa ponte neutra, mas você também aprender a ser essa ponte neutra dentro dos próprios desafios que você passa. Daí você vai dizer, mas como, Rosana? Eu estou dentro, eu estou envolvido. É verdade. Normalmente, sem você nunca pensar sobre isso, você está sempre dentro, envolvido, e parece que a gente fica cego e não tem saída. Mas, quando você começa a se dedicar a servir o outro e começa a aprender nesse servir, a esse olhar, essa escuta, esse dar a mão, essa compreensão, esse não julgamento, essa não expectativa de agradar, né? Porque muitas vezes a gente quer agradar, eu quero agradar, eu quero que o outro diga que eu sou maravilhoso, que eu sou bonzinho. Então, quando eu saio dessa expectativa, eu já vou me autotransformando de uma forma que, quando a situação possa vir para a gente já consiga olhar assim com uma certa, né, um certo distanciamento do que habilidade a gente precisa ou usar, qual ferramenta a gente vai usar, ou qual eu preciso desenvolver para poder utilizar dentro desse desafio que a vida está me trazendo agora. E, a partir disso, eu consegui não entrar mais naquele mesmo desespero, pânico, horrorizado ou paralisado, e já consegui, diante da situação, conseguir olhar, fazer as escolhas que me são, vamos dizer, mais amenas, que não vão gerar mais dores do que eu já estou vivendo, porque às vezes a gente faz isso. A gente está passando por uma situação e o desespero é tão grande que nos leva a uma proporção muito maior do que aquela que a gente está vivendo. A gente amplia aquilo, né? Aí o outro vem e diz, calma, tá tudo bem, né? Eu estou aqui com você, vamos resolver uma coisa de cada vez, tá tudo bem, olha, uma coisa de cada vez você consegue. Então, às vezes, o outro, ele não tem a resposta, mas ele te ajuda a encontrar essa calma no caminho que você está seguindo. Então, quando você desenvolve o acolhimento como uma prática, você começa a conseguir aplicar
o próprio desenvolvimento desse trabalho em você, para que quando você enfrente, você lembre, opa, peraí, esse é o momento de eu silenciar. Eu preciso me escutar, porque muitas vezes a gente quer sair correndo e resolver. Não, tem que resolver, é hoje, tem que ser hoje, eu preciso resolver. Desculpa. E muitas vezes, o que você precisa? Eu costumo dizer assim, eu acho que eu preciso dormir hoje, ficar tranquila, acessar, né, as inspirações, acessar as intuições, né? Inspirações que vêm de outras mentes, intuições que vêm do meu próprio inconsciente, às vezes um sonho, às vezes, né, uma luz que, uau, é isso, vou escolher esse caminho. Mas para isso, eu não posso deixar que o desespero me tome, eu não consigo ouvir. Então, às vezes, o primeiro passo diante de uma situação com muita dor é o silêncio. Esse silêncio para que eu desenvolva a escuta interna. Porque, de novo, lembra que eu comecei falando isso lá atrás? Nós vivemos, às vezes, num movimento tão grande nesse mundo que exige tanto, e a gente vai se enfiando em tantas situações, e a gente, às vezes, se apega em tantas coisas supérfluas, e a gente vai não tendo mais esse tempo de se escutar. Então, a primeira coisa, quando eu vivo algo doloroso, que o primeiro passo que eu acho que nós precisamos oferecer a nós mesmos é uma escuta. Então, a mesma coisa que eu faço para o outro, acolhendo ele, escutando, nós podemos fazer a nós mesmos. Para, escuta. Vai para o seu quarto, um ambiente, né? Que você tranquiliza. Se você é da música, você pode colocar uma música tranquila. Se você é da oração, você pode fazer uma oração gostosa. Se você gosta de meditar, você medita. O que quer que você use como recurso, que você se sinta bem, um banho de mar, andar num parque, ou qualquer coisa, né? Mexer com a terra, né? Que é algo tão fértil, que sempre nos traz bem-estar, pisar na terra, mexer com a terra. O que quer que você utilize de uma forma que te deixe mais aliviado, você pode usar para fazer essa escuta. Às vezes, essa escuta é de um dia para o outro, às vezes precisa de alguns dias, às vezes não vem de um dia para o outro, né? E, às vezes, a primeira coisa que a gente quer é se livrar do problema, como a gente chama. E, às vezes, a gente não tem a necessidade de se livrar, porque, às vezes, não tem nem como se livrar. Mas o que a gente precisa, às vezes, é ser resiliente ao problema. É entender por que ele está batendo na sua porta. Então, às vezes, é mais profundo. Entender por que está sendo criado aquilo. E à medida que você entende por que aquilo está sendo provocado em você, você começa a lidar melhor com aquilo. Então, quanto mais você acolhe, mais você desenvolve essa capacidade de olhar para as suas questões com mais sabedoria, tranquilidade, com mais alívio, com mais silêncio, né? com menos um temperamento menos de rapidez, mas sim sabendo eu preciso dar passos, não vou resolver isso rapidamente, né? Você vai tratar de uma doença, você tem que fazer. Eu tenho uma amiga que disse que ela abriu uma planilha, que eu achei ótimo. Eu até pensei, se um dia eu viver esse desafio, eu vou fazer isso. Ela teve um câncer de mama e abriu uma planilha. Ela disse, eu preciso o quê? Organizar as etapas. Não adianta eu ficar pensando lá na frente que eu vou morrer. Eu tenho que pensar quais são as etapas do que eu posso fazer para viver todos os dias. Né, ir ao médico, ouvir algumas opiniões, ler bastante, pesquisar sobre os tipos de tratamento que existem hoje, o que eu posso, o que o meu seguro cobre, né? Percebe? Ela foi fazendo uma caminhada que levou ela a ser bem-sucedida, porque hoje ela já fez a cirurgia, ela já, né, está sem o câncer. Então, assim, o quê? Então, mas para que isso aconteça, a gente vai passando por circunstâncias que vão nos ajudando. E, para mim, as circunstâncias, quanto mais eu acolho, mais eu vou interiorizando esse processo em mim.
Muitas vezes, por exemplo, as pessoas entram nos grupos exigentes, né, achando que o acolhedor vai ter que resolver, vem com uma ideia de acolhimento pré-concebida na cabeça. E, na verdade, quando você está diante do acolhimento, tudo que você vai aprender é que está tudo dentro de você. Você é a resposta. Por mais que o outro te ajude, ele faz companhia para você, mas você tem as respostas, né? Você vai enfrentar as respostas e as consequências e a realidade das suas escolhas. Então, é muito importante que a gente também assuma que nós somos as respostas. E à medida que eu sou a resposta, devagar eu vou conseguindo encaixar esse quebra-cabeça, né? Eu consulto aqui um médico, consulto aqui uma circunstância e vou juntando, isso é melhor, isso é bom, isso foi testado, né? E vou juntando o quebra-cabeça para que essa grande foto ela saia da melhor forma possível, né? Para não chamar de perfeita. Então, vamos sempre lembrar disso. O processo de acolher é uma via de mão dupla, porque ao mesmo tempo, né? Então, no projeto, como é que nós funcionamos? Ao mesmo tempo que as pessoas estão ali acolhendo aquele grupo, com aquelas 50 pessoas que fazem parte, ao mesmo tempo nós temos um outro grupo, que são as pessoas que acolhem aquele grupo, que nós chamamos de bastidores, e ali a gente se acolhe nas necessidades do acolhedor. Então, a gente acolhe o acolhido, porque está passando pelo luto. Mas ali a gente conta que o filho está com Covid, que a gente está passando uma situação de desemprego. Ali nós nos acolhemos, porque todo acolhedor precisa ser acolhido, e todo acolhido pode ser um acolhedor. Então, é muito importante que a gente desenvolva essa parceria entre entender que entre acolhido e acolhedor, o que nos difere é só o momento. No momento eu posso estar aberta a acolher alguém, no outro momento eu preciso de acolhimento de alguém. Às vezes não da mesma pessoa, mas nessa mesma conjuntura da vida. Então, em alguns momentos eu acolho, em alguns momentos eu sou acolhida. E, às vezes, esse momento é ao mesmo tempo. Eu estou aqui acolhendo uma pessoa que me deu um telefonema e estou falando com ela. E, ao mesmo tempo, eu estou ligando para alguém para contar algo que eu estou passando e que gostaria desse apoio, desse alívio, né? Desse escutar da outra pessoa, dessa presença da outra pessoa na minha vida, que eu confio, né? Agora, é claro, muitos dos nossos acolhimentos, eles partem, de certa forma, do não conhecer, porque as pessoas vão entrando no grupo, a gente não se conhece. Mas, a partir de um processo devagar, nós vamos ganhando espaço para que o outro possa nos sentir a nossa energia, sentir a nossa boa vontade, sentir o nosso transbordar de amor, o nosso querer bem, o desejo de criarmos um vínculo afetivo, né? É diferente quando você já liga para um amigo, e o amigo, você já conhece ele conhece você, e as coisas podem andar de uma outra forma. Mas ali, muitas vezes, você vai acolher a pessoa que está na fila do banco, que na tua frente, enquanto ela espera, ela conta para você algo que ela está passando, né? Você vai acolher uma pessoa enquanto você está sentado no ônibus, a pessoa senta ali, isso já aconteceu comigo na Europa, dentro de um trem. E meu marido falou, mas em qualquer lugar que você vá, você sempre vai ter alguém que vai te procurar? Eu falei, sim, porque quando você abre essa porta, né, você acende essa luz do acolher, você o tempo todo vai sempre ter também pessoas que vão te acolher, tanto quanto pessoas que você vai acolher, né? Assim, é um movimento, você abre a porta para esse movimento da vida, que é você se permitir. Porque eu acho que ser acolhido é uma humildade, você aceitar que alguém te acolha. Você está praticando uma humildade. Ao mesmo tempo, ser acolhedor, também você pode praticar a humildade à medida que você entenda que você não detém a verdade, que simplesmente você está ali fazendo uma parceria com a pessoa naquele momento. Você está doando a sua energia amorosa, o seu desejo imenso que essa pessoa melhore, se recupere, ou passe por aquilo da forma mais suave possível, com o seu desejo, mas
ela tem você, naquele momento, como parceira da vida dela. Então, eu acho que acolher é algo assim espetacular na vida de todos nós. E, para fechar sobre isso, eu gostaria de trazer uma última coisa. Nós não nascemos sabendo amar, né? Claro, tem gente que vai se desenvolvendo, o tipo de educação que recebeu, tem pessoas que já têm um ímpeto mais amoroso, uma delícia. Mas a maior parte de nós, vamos chamar assim, né? De nós normais, nós aprendemos a sermos mais amorosos, aprendemos a amar o outro. Amar, ter empatia, ter consideração, ter responsabilidade, né? Responsabilidade com o que a gente marca com o outro, com o que a gente, né, trata com o outro, pode ser negócios, pode ser família, pode ser qualquer coisa, com a sua comunidade. São a responsabilidade que a gente tem com o outro é uma forma de amar. Então, que a gente lembre sempre, nós não temos que ser os melhores acolhedores, nós temos que desejar aprender a amar. Quando nós desejamos aprender a amar, nós vamos, através dessa prática, que nós chamamos de transbordar o amor do outro, nós vamos desenvolvendo esse amor em nós, esse amor pelo outro e esse amor por nós. E aí, a gente se lembra daquela famosa passagem, aquela famosa fala de Jesus: amar ao próximo como a si mesmo. Então, quando eu acolho, eu aprendo a me amar mais e amar mais o próximo. Gratidão, Damião. Que gostoso poder falar do aqui. Olha, essa é a Rosana de Rosa. E para você saber mais, aí conhecer todo o projeto Acolher, perdasilutos.com.br, onde você vai poder saber mais e conhecer. E aí, né, aquilo que a Rosana estava falando, ser acolhido ou acolher, podendo aí também ouvir ou escutar, ouvir e escutar. Rosana de Rosa, gratidão, obrigado por essa oportunidade de a gente falar aqui desse acolhimento do projeto Acolher, Perdas e Lutos. Gratidão. Obrigada, querido. Obrigada a você também. Obrigada a todos vocês, ouvintes da rádio. Muito gostoso estar com vocês aqui. Que bom. Gente, estamos encerrando mais um programa Sensibilidade. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa. Gratidão, gratidão, gratidão. Obrigado, Rosana. Obrigado a você que nos acompanhou. Você ouviu o programa Sensibilidade.